Se o homem que jurou te proteger colocasse algo na tua bebida, o que farias? Antes de continuar, comenta: eu fico até o fim, e diz de onde você está assistindo. Essa história muda tudo. Naquela noite em São Paulo, Mariana Rocha ajustava o vestido diante do espelho quando um detalhe gelou o seu sangue. No bolso interno do paletó do marido, Lucas Moreira, ela encontrou um pequeno frasco sem rótulo. Transparente, frio, perigoso. Era a noite do grande gala de 30 anos do Grupo Moreira Engenharia, num hotel luxuoso da região da Faria Lima. Tudo deveria ser perfeito. Sorrisos, brindes, fotógrafos. Mas o olhar nervoso de Lucas, o jeito como arrancou o frasco da mão dela e a desculpa mal ensaiada, são vitaminas importadas. Revelaram uma verdade brutal. Alguém planejava algo naquela festa. E Mariana sentiu no peito um aviso claro. Aquela noite não terminaria bem. Para todos. Mariana não disse mais nada. Apenas fechou a bolsa com cuidado e seguiu Lucas até o carro. No caminho até o hotel, o silêncio entre os dois era pesado, quase físico. A cidade de São Paulo brilhava do lado de fora, mas dentro daquele sedã de luxo havia apenas tensão. Lucas dirigia com as mãos firmes demais no volante. Mariana conhecia bem aquele sinal. Era assim sempre que ele escondia algo grande. Ela repetia para si mesma: calma. Se confrontasse agora, perderia a única vantagem que ainda tinha: a lucidez. O hotel na região da Faria Lima estava tomado por luzes douradas, seguranças, jornalistas e empresários conhecidos do setor da construção civil. Era a noite em que o Grupo Moreira Engenharia celebrava 30 anos de existência. Para Lucas, se não era apenas uma festa, era uma vitrine. Ali estavam bancos, investidores, políticos, gente que decidia destinos com um aperto de mão. Assim que desceram do carro, Lucas deu 2 passos à frente, sem esperar pela esposa. Mariana ajustou o vestido e respirou fundo. Aquilo já dizia muito. Não era tratada como parceira, mas como um acessório. No salão principal, garçons circulavam com bandejas de bebidas. Lucas observava tudo com atenção exagerada. O palco, o telão, os fotógrafos e o bolso interno do paletó. Mariana percebeu. Ele tocava o local discretamente, como quem confere se algo ainda está ali. Fica tranquila, disse Lucas em tom baixo, sem olhar para ela. Hoje é importante para mim, não cria problemas. Problemas. Foi assim que ele chamou a própria esposa. Mariana assentiu. Por fora, serenidade. Por dentro, e o coração batia acelerado. Ela já tinha entendido o suficiente. O frasco não era um detalhe. Era o centro de tudo. Poucos minutos depois, Bianca Alves apareceu no salão. Vestia um longo vermelho, justo demais para uma funcionária, caro demais para o cargo que ocupava. Caminhava com confiança, como se aquele espaço fosse dela. Quando viu Lucas, sorriu de um jeito íntimo. Quando viu Mariana, o sorriso virou desprezo. Diretor Lucas, está tudo pronto, disse Bianca, aproximando-se demais. A imprensa está posicionada e o vídeo institucional ficou impecável. Ótimo, respondeu ele sem disfarçar o olhar. Você cuidou bem de tudo. Mariana observava em silêncio. Não precisava de provas, precisava de confirmação. E ela veio rápido. Bianca inclinou-se levemente e sussurrou algo no ouvido de Lucas. Ele assentiu. Depois virou-se para Mariana. Você vai sentar mais afastada, tá? Mesa principal é coisa de trabalho. Trabalho. Outra palavra que cortava. Mariana entendeu naquele instante. O plano exigia distância. Eles não queriam que ela estivesse perto quando tudo acontecesse. Enquanto caminhavam para as mesas, Mariana ligou os pontos com clareza dolorosa. Lucas precisava que ela perdesse o controle em público. Precisava que investidores vissem a esposa desequilibrada. Assim o divórcio seria fácil, justificado. E o dinheiro?
O dinheiro ficaria com ele. Ela lembrava das conversas recentes sobre reorganizar bens, das perguntas insistentes sobre documentos, das noites em que Lucas voltava tarde demais. Tudo fazia sentido agora. Quando os convidados começaram a se sentar, um garçom aproximou-se com bebidas. "Suco de laranja?" perguntou. Lucas respondeu rápido demais. "Sim, para minha esposa." Mariana sentiu um frio na espinha. Era isso. O momento estava se aproximando. Lucas sorriu para ela, um sorriso treinado, falso, quase gentil. "Você parece cansada. Bebe um pouco. Vai te fazer bem." Ela pegou o copo, mas não levou aos lábios. Apenas segurou. Observou o líquido, a cor, as pequenas bolhas na superfície. Observou o marido. Observou Bianca, que os encarava de longe, confiante. Naquele instante, Mariana tomou uma decisão silenciosa. Não iria fugir. Não iria gritar. Não iria pedir ajuda. Se Lucas tinha escolhido aquela noite para destruir a dignidade dela, ela escolheria a mesma noite para sobreviver e virar o jogo. Ela ergueu o copo levemente, como quem aceita. Sorriu. Um sorriso calmo demais para quem estava em perigo. E pensou, com clareza absoluta: "Vocês acham que eu sou fraca. É exatamente por isso que vão errar." Mariana sentou-se na cadeira indicada, alguns lugares afastada da mesa principal. Não foi surpresa. O que doeu não foi a distância física, mas a naturalidade com que Lucas a deixou ali, como se fosse o lugar correto. Ele sequer perguntou se ela estava confortável. Apenas ajeitou o paletó e se posicionou ao lado de Bianca, exatamente onde os flashes das câmeras alcançavam melhor. Mariana respirou fundo. "Não agora", repetiu para si mesma. Do ponto onde estava, ela via tudo. Via o palco, o telão, os convidados importantes. E via Bianca desempenhando o papel que claramente desejava há meses. A jovem circulava entre os empresários com um sorriso confiante, tocava braços, inclinava-se para ouvir, ria alto no momento certo. Não parecia uma secretária. Parecia alguém que já se sentia dona daquele lugar. Em determinado momento, Bianca aproximou-se da mesa de Mariana, segurando uma taça de espumante. "Não esperava te ver aqui hoje", disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Achei que esse tipo de evento te cansasse." Mariana levantou o olhar devagar. Não havia raiva em seu rosto, apenas calma. "Sou esposa do diretor. É natural que eu esteja presente." Bianca soltou uma risadinha curta. "Claro, esposa." A palavra saiu carregada de ironia. "Mas sabe como é? Hoje tudo gira em torno de negócios. E negócios exigem presença." Ela olhou para o próprio vestido vermelho, depois para o azul discreto de Mariana. Presença adequada. Mariana sentiu o golpe, mas não reagiu. Bianca queria exatamente isso. Um escândalo pequeno, uma resposta atravessada, algo que pudesse ser usado depois. "Aproveite a festa", respondeu Mariana, com educação. "Parece que você está se divertindo bastante." Bianca inclinou-se um pouco mais, baixando a voz. "Estou mesmo." Seus olhos brilharam. Algumas oportunidades não aparecem duas vezes. Antes que Mariana dissesse qualquer coisa, Bianca se afastou, confiante, voltando para junto de Lucas. Ele a recebeu com um sorriso cúmplice. Juntos, pareciam ensaiados, afinados demais. Mariana desviou o olhar por um instante, sentindo o peso da cena. Lembrou-se de quem tinha sido antes daquele casamento. Lembrou-se de como sua carreira havia ficado em segundo plano para apoiar os sonhos de Lucas. E agora, ali estava ela, sendo tratada como um detalhe incômodo. O mestre de cerimônias anunciou o início oficial do evento. As luzes diminuíram um pouco e o telão começou a exibir imagens da trajetória do grupo empresarial. A música era grandiosa, quase triunfal. Lucas inclinou-se em direção a Bianca,
e sussurrou algo. Mariana não ouviu, mas viu quando ele tocou discretamente o bolso do paletó. O gesto foi rápido, mas claro. Bianca respondeu com um leve aceno de cabeça. Foi ali que Mariana teve certeza absoluta. O plano já estava em andamento. Um garçom voltou a circular com bebidas. Bianca pegou um coquetel alaranjado, com uma cereja decorando a borda do copo. Lucas, quase ao mesmo tempo, voltou o olhar para Mariana. Você ainda não bebeu, disse, em tom baixo, mas firme. Vai parecer estranho. Mariana levantou o copo de suco de laranja que estava à sua frente. Estou esperando o brinde oficial, respondeu com suavidade. Lucas franziu levemente o senho. Não gostou da resposta. Ele queria controle. Precisava de precisão. Não inventa, murmurou. Bebe um pouco. E depois você se senta quieta. A palavra quieta ecoou forte dentro dela. Mariana levou o copo aos lábios, mas parou a poucos centímetros. O cheiro parecia normal, mas havia algo diferente, quase imperceptível. Um leve toque químico. Seu estômago se contraiu. Ela abaixou o copo novamente, fingindo um sorriso. Daqui a pouco, Lucas se afastou, claramente irritado. Bianca observava a cena à distância, com uma expressão de impaciência. Aquilo estava fugindo do ritmo que eles tinham planejado. Mariana, por sua vez, sentia algo diferente crescer dentro de si. Não era medo, era foco. Ela entendeu que aquela noite não seria apenas sobre sobreviver, seria sobre observar. Cada gesto, cada erro, cada excesso de confiança. Enquanto o vídeo no telão continuava, Mariana ajustou a postura na cadeira, endireitou as costas, controlou a respiração. E se eles acreditavam que ela era fraca, continuaria parecendo exatamente isso. Porque às vezes, o maior erro de quem planeja destruir alguém é subestimar o silêncio de quem está prestes a reagir. O salão foi mergulhando numa penumbra calculada. As luzes principais diminuíram, e apenas o telão permaneceu aceso, exibindo imagens grandiosas de prédios, canteiros de obras e maquetes digitais. A música subiu um pouco, solene. Era o momento em que todos desviavam os olhos para a frente. Exatamente o tipo de momento que Lucas gostava. Exatamente o tipo de momento que Mariana esperava. Ela manteve o rosto sereno. Quem a visse de longe pensaria que estava apenas assistindo ao vídeo institucional, como qualquer esposa discreta. Por dentro, porém, tudo estava atento. Cada som, cada sombra, cada movimento ao redor da mesa. A Bianca aproveitou a escuridão parcial para retocar a maquiagem. Tirou um pequeno espelho da bolsa, passou o batom com rapidez e deixou o copo de coquetel ao seu lado, muito perto do copo de suco que estava diante de Mariana. Os dois líquidos tinham praticamente a mesma cor sob a luz âmbar do salão. O gelo já havia derretido um pouco, tornando-os ainda mais parecidos. Lucas inclinou a cabeça para frente, concentrado no telão. O pai dele também. Os convidados estavam quietos. O ruído ambiente caiu. Mariana sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de precisão. Aquela era a janela. Pequena, única. Sem olhar diretamente para os copos, ela moveu a mão direita com naturalidade, como quem ajusta o guardanapo sobre o colo. Com o dorso dos dedos, tocou de leve a base dos copos. Um movimento curto, silencioso, treinado pela necessidade. Em menos de um segundo, os copos trocaram de lugar. Nada caiu. Nada fez barulho. Ninguém percebeu. Mariana voltou a apoiar as mãos sobre as pernas, mantendo a postura. O rosto permaneceu impassível. O vídeo continuava no telão, falando de crescimento, de solidez, de futuro. Ela quase sorriu diante da ironia. Agora, o copo à frente de Bianca já não era mais o dela. E o que estava diante de Mariana continha apenas álcool leve, inofensivo. Ela respirou fundo,
sentindo o corpo inteiro vibrar. Não era euforia, era controle. Pela primeira vez naquela noite, o controle não estava com Lucas. As luzes começaram a se acender lentamente. A música diminuiu. O vídeo chegou ao fim sob aplausos educados. O salão voltou ao brilho normal e as conversas ressurgiram aos poucos. Mas Bianca fechou a caixa de maquiagem com um clique seco e pegou o copo à sua frente sem hesitar. "Que sede!" murmurou, levando o líquido aos lábios. Mariana não desviou o olhar. Observou cada detalhe. O primeiro gole. O segundo, maior. Bianca bebeu com vontade, como quem não suspeita de nada. Limpou a boca com o guardanapo e fez uma careta leve. "Estranho", comentou consigo mesma. "Um pouco amargo." Lucas não ouviu. Estava ocupado demais observando Mariana. Ele inclinou-se na direção dela, impaciente. "Ainda não bebeu?" sussurrou, com a voz tensa. "O brinde vai acontecer já." Mariana ergueu o copo, que agora continha apenas o coquetel de Bianca. Aproximou-o dos lábios e tomou um pequeno gole, quase simbólico. O álcool arranhou levemente a garganta, mas ela controlou a reação. "Pronto", disse com calma. "Satisfeito?" Mas Lucas soltou um suspiro aliviado. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seu rosto. Para ele, estava feito. O plano seguia como imaginado. "Assim que eu gosto", murmurou. "Daqui a pouco você pode se sentir um pouco diferente. É normal." Mariana assentiu, como quem aceita. Por dentro, apenas pensava. O relógio começou a contar. Mas não para mim. Ao lado, Bianca começou a se mexer na cadeira. Primeiro foi um ajuste de postura. Depois, um leve balançar das pernas. Ela levou a mão ao pescoço, afrouxando um pouco o colar. "Está quente aqui, não está?" comentou, olhando para Lucas. "Está normal", respondeu ele, distraído, ainda atento à esposa. Bianca franziu a testa. Levou o copo novamente à boca e bebeu mais um pouco. O sorriso confiante começou a perder firmeza. Seus olhos piscaram rápido demais. Mariana percebeu o brilho diferente no olhar da jovem. O início da desorganização. O corpo reagindo antes da mente entender. Ela pegou o talher com tranquilidade e levou um pedaço pequeno de comida à boca. Mastigou devagar. Tudo nela dizia normalidade. Lucas, confuso, alternava o olhar entre as duas. Mariana parecia perfeitamente bem. "Bianca, não." "Você está bem?" perguntou ele à secretária, pela primeira vez demonstrando dúvida. "Claro", respondeu Bianca, rindo sem motivo. "Ótima! Melhor impossível!" A risada saiu um pouco alta demais. Mariana pousou o talher com cuidado. Endireitou as costas. O primeiro ato tinha terminado, e ela sabia com absoluta certeza que o próximo não teria volta. No início, quase ninguém percebeu. Bianca ainda sorria, ainda tentava manter a postura de mulher segura e admirada. Mas algo nela já não se encaixava. O riso vinha atrasado. Os gestos, exagerados. O corpo parecia não obedecer com a mesma precisão de antes. Ela levou a mão à testa, como se afastasse um pensamento incômodo. Depois ao colo. Depois ao peito. "Que calor estranho", murmurou, abanando-se com a mão. Lucas mal ouviu. Seus olhos continuavam presos em Mariana, esperando qualquer sinal. Uma tontura, um tropeço, uma palavra fora de lugar. Mas Mariana permanecia calma, sentada com as costas eretas, conversando pouco, exatamente como sempre fora. Isso começou a inquietá-lo. Bianca, por outro lado, já não conseguia ficar parada. As pernas se moviam debaixo da mesa num ritmo irregular. Ela cruzava e descruzava os braços, mexia no cabelo, ria sozinha de comentários que ninguém fizera. "Você está me olhando estranho", disse Bianca de repente, encarando um dos convidados à mesa. "Qual é o problema?" O homem arregalou os olhos, confuso. "Eu..." Não disse nada. "Mas pensou", respondeu ela, apontando o dedo.
Eu sei quando pensam. Algumas cabeças se viraram. O murmúrio começou. Lucas inclinou-se em direção a ela. Bianca, baixa o tom, sussurrou tentando soar firme. Está todo mundo ouvindo. Ela puxou o braço com força, como se o toque dele a incomodasse. Não manda em mim, disse, alto demais. Hoje é meu dia. Mariana observava tudo sem pressa. Não havia triunfo em seu rosto, apenas atenção. Cada frase fora de lugar confirmava que o efeito avançava rápido demais. O apresentador anunciou que, em poucos minutos, seria entregue um prêmio especial a uma funcionária exemplar. O nome ainda não foi dito, mas Bianca arregalou os olhos e abriu um sorriso descontrolado. Não, sou eu, declarou, levantando-se um pouco da cadeira. Claro que sou eu. Ela se sentou novamente, mas o equilíbrio falhou. Precisou apoiar a mão na mesa. Você devia beber água, sugeriu Lucas, agora claramente nervoso. Parece tonta. Tonta? Bianca riu. Um riso estranho, quase infantil. Eu estou desperta, pela primeira vez. Ela levou o copo aos lábios outra vez, mas derramou um pouco no vestido. Olhou para a mancha como se fosse algo fascinante. Olha isso, parece sangue, comentou gargalhando. Algumas pessoas ao redor se levantaram discretamente, criando distância. Os olhares já não eram de admiração, eram de desconforto. Mariana sentiu algo mudar no ar. Aquela não era mais uma situação controlável. Era uma queda em câmera lenta. Bianca, chega, disse Lucas, com a voz tensa. Você está passando dos limites. Ela virou o rosto para ele devagar, os olhos brilhando demais. Limites? Repetiu. Você fala como se tivesse algum. O silêncio ao redor da mesa foi pesado. Eu sei de tudo, Lucas, continuou ela, agora mais alta. Tudo? Lucas empalideceu. Cala a boca, murmurou. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, respondeu Bianca, batendo a mão na mesa. Sei das dívidas, sei dos jogos, sei de como você implorou dinheiro chorando. Alguns convidados se entreolharam. O nome de Lucas começou a circular em sussurros. Mariana permaneceu imóvel. Não precisou dizer nada. A própria Bianca fazia o trabalho. Você acha que ia se livrar dela fácil? Continuou Bianca, apontando de forma imprecisa para Mariana. Me usando? Achou mesmo? Lucas tentou levantar-se, mas tropeçou na cadeira. Você bebeu demais, disse, tentando se justificar. Isso é o álcool. Álcool? Bianca gargalhou de novo. Não, isso aqui é verdade. E ela sempre aparece quando a gente perde o controle. O apresentador, no palco, hesitou. O clima do evento havia mudado completamente. O brilho da festa se transformava em constrangimento coletivo. Bianca levantou-se de vez. A cadeira caiu para trás com um estrondo seco. Vocês todos fingem que não veem, gritou. Mas eu fiz essa empresa funcionar. Ele só assinava papel. Agora, dezenas de celulares estavam apontados para ela. Mariana cruzou as mãos sobre o colo. O coração batia firme, mas sua expressão seguia serena. Ela sabia. O que estava acontecendo não era um escândalo isolado. Era o início da exposição total. E Lucas, pela primeira vez naquela noite, entendeu tarde demais que algo tinha saído completamente do roteiro. O salão já não era o mesmo. Esse brilho elegante tinha dado lugar a um silêncio pesado, quebrado apenas por cochichos nervosos e pelo som distante de talheres esquecidos. O nome de Lucas passava de boca em boca, baixo, rápido, como fogo em palha seca. E Bianca, de pé no centro daquela tensão, parecia alimentada por algo que ninguém ali conseguia conter. Não adianta me olhar assim, disse ela, girando lentamente, como se falasse para todos e para ninguém. Vocês acham que isso tudo aqui é limpo? Lucas tentou se aproximar outra vez. A mão tremia. Bianca, por favor. Começou com a voz falhando.
Vamos conversar depois. Depois? Ela interrompeu, rindo alto. Depois nunca existe para gente como você. Alguns convidados recuaram. Outros ergueram discretamente os celulares. A noite estava escapando do controle de todos. Mariana observava. Não com prazer, mas com lucidez. Ela sabia que aquela explosão não era improvisada. Era o resultado de meses de silêncio acumulado, agora sem filtro. Você acha que eu não sabia do plano? Bianca apontou o dedo para Lucas, o gesto impreciso. Do jeitinho que você ia fazer sua esposa parecer louca? Do papel que você ensaiou para ela? O murmúrio cresceu. Um diretor mais velho levou a mão à boca. Uma senhora da mesa ao lado balançou a cabeça, incrédula. Bianca, você está se confundindo, disse Lucas, mais alto, tentando recuperar a autoridade. Está se expondo. Expor? Ela respondeu, abrindo os braços. Expor é o que vocês sempre fizeram comigo. Usaram meu trabalho, meu corpo, minha lealdade. Ela levou a mão à cabeça, respirando rápido. O suor escorria pela testa. Os olhos estavam arregalados, quase vidrados. Eu vi você esconder aquele frasco, continuou. Vi você treinar o discurso. Vi você falar em resolver tudo de uma vez. Lucas congelou. Cala a boca! Gritou, perdendo de vez a compostura. O grito ecoou no salão e teve o efeito contrário. Bianca sorriu, um sorriso torto. Está com medo? Provocou. Devia estar. Ela virou-se então para o homem que estava sentado na ponta da mesa principal. Roberto Moreira, o patriarca. Até aquele momento ele permanecera calado, rígido, tentando manter uma imagem que já começava a rachar. E você? Disse Bianca, aproximando-se um pouco demais. Sempre fingiu que não via nada. Roberto pigarreou, desconfortável. Bianca, controle-se, disse em tom baixo. Está passando vergonha. Ela riu de novo, um riso que não combinava com o ambiente. Vergonha? Repetiu. Vergonha é outra coisa. O salão pareceu prender a respiração. Vergonha é dividir a mesma mulher com o próprio filho, soltou Bianca, de uma vez. Foi como se o chão cedesse. Alguém deixou cair um copo. Outro engasgou. O choque foi imediato. O que você disse? Perguntou Lucas, num fio de voz. Bianca inclinou a cabeça, satisfeita com o impacto. Você ouviu. Apontou para Roberto. A verdade sempre esteve mais perto do que você imaginava. Roberto levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no chão. Isso é mentira, disse com a voz trêmula. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, rebateu Bianca, agora mais agressiva. Sei de tudo, das viagens, do apartamento, das promessas. Mariana sentiu o estômago apertar. Não por surpresa, mas pela dimensão daquilo. A traição não era dupla, era estrutural. Você está doente, disse Lucas, tentando agarrar o braço de Bianca. Ela o empurrou com força inesperada. Não me toca, gritou. Vocês dois me ensinaram muito bem a falar quando ninguém quer ouvir. O apresentador no palco tentou intervir, mas recuou ao perceber que ninguém mais controlava a situação. Os seguranças se entreolharam, sem saber se deveriam agir. Bianca levou a mão ao ventre por um segundo, quase instintivamente. Respirou fundo. Os olhos brilharam com algo novo. Não só descontrole, mas decisão. E já que estamos falando de verdades, continuou, é melhor falar tudo de uma vez. O silêncio voltou a cair, ainda mais denso. Mariana apertou as mãos no colo. Sabia, naquele instante, que o que viria a seguir não destruiria apenas uma imagem. Destruiria uma família inteira. O silêncio que se instalou após as últimas palavras de Bianca era quase irrespirável. E ninguém se movia. Ninguém ousava comentar. O salão inteiro parecia suspenso,
como se todos esperassem uma única frase para autorizar o caos. Bianca respirava com dificuldade. A mão ainda repousava sobre o ventre, num gesto instintivo que não passou despercebido. Lucas acompanhou o movimento com os olhos, confuso, irritado, assustado. "O que você quer dizer com falar tudo de uma vez?" perguntou ele, dando um passo à frente. "Que história é essa agora?" Bianca levantou o rosto devagar. O batom borrado, o olhar úmido. Mas a voz saiu firme demais para alguém fora de si. "Quer dizer que eu cansei de segredos", respondeu. "Cansei de carregar tudo sozinha." Ela deu 2 passos à frente, posicionando-se entre Lucas e Roberto. Aquela simples movimentação fez várias pessoas se levantarem das cadeiras. E algo grave estava prestes a acontecer. "Eu estou grávida", disse Bianca, em tom alto o suficiente para ecoar pelo salão. Um murmúrio imediato se espalhou. Algumas mulheres levaram a mão ao peito. Um dos diretores balançou a cabeça, incrédulo. Lucas arregalou os olhos. "Isso é mentira!" Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в
В том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким? Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное,
какие, ну, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,